Salve, salve, povo de fé! Agora sim, o último áudio da série Obsessão, Desobsessão e Doutrinação na Umbanda. Hoje nós vamos falar especificamente sobre doutrinação de obsessores, como deve ser feita, o que devemos orientar e entender dentro do processo. Vamos lá então, começando pelo termo doutrinação. A palavra doutrinar vem do latim doctrina e significa ensino, formação teológica, arte, ciência, teoria, método. Doutrinar tem a ver com formular, com transmitir, com instruir alguém, ensinar, educar, enfim. Já a doutrina é o conjunto de princípios em que se fundamenta um sistema religioso, político ou filosófico. Digamos que seja uma ideologia. Segundo a doutrina espírita, doutrinação é uma terapia de amor em que o doutrinador procura esclarecer os espíritos maus e sofredores a trilharem o caminho do bem, da evolução espiritual. Algo importante em se dizer é que, ao contrário do que muitos pensam, a doutrinação de espíritos não é um trabalho que se resume em poucas horas. A depender do espírito manifestado, da classe, da abertura mental e consciencial, há de se ter muito mais que meros minutos para elucidá-lo e encaminhá-lo. Eis aqui um ponto que muitos de nós umbandistas não entendem. E não entendendo, obviamente, não consegue transmitir a consulência. Transmitir o quê? Transmitir que a Umbanda, embora carregue uma força de magia incrível pelos orixás e guias, não pode interferir no livre-arbítrio alheio, inclusive no livre-arbítrio do obsessor. Uma coisa que temos que parar de fazer urgentemente é sentir pena. Pena do espírito ou pena do encarnado, não importa. Não há por que sentir pena. Se está acontecendo aquilo, é porque ali precisa ser resolvido algo. É sempre bom lembrar que a espiritualidade é incrível e que eles apostam em nossa evolução. Fosse diferente, não haveriam espíritos endossando a nossa encarnação. Endossando a nossa encarnação e deixando um obsessor, um rabo de encruz, um espírito por demanda nos destruir. Irmãos, como eu disse, não há vítimas. Se está acontecendo e se a espiritualidade assim permitiu, é justamente porque não consegue interferir no livre-arbítrio. E outra, se estamos sofrendo com a presença de um obsessor, é louvável nos atinarmos para os porquês. Será que lá atrás não houve nada que tenha ficado inacabado? Será que não existe nada entre o obsedado e o obsessor que precisa ser alinhado, resolvido? Será que a espiritualidade não permitiu esse encontro porque talvez esta seja a última chance de redenção entre as partes? Então tudo isso precisa ser compreendido. Nós não temos que ficar com peninha daqui, peninha de lá. Eu também não estou aqui fazendo apologia ao que se dane o mundo. Não é isso. Eu só estou dizendo que nós precisamos ser racionais o suficiente para entendermos o mínimo possível da situação. Demonstrar sentimento, carinho, afeição é bom, é ótimo. Claro que é, mas sentir pena não tem nada a ver com isso. Ao invés de ficarmos dando conselhos para a pessoa como se ela fosse um pobre coitado, o melhor a fazermos é estimulá-la, é fazê-la se sentir forte e superar as dificuldades. Enquanto nós não aprendermos isso, nós teremos os terreiros lotados de encarnados com assuntos mal resolvidos, com seus desafetos em espíritos, os obsessores. Bom, mas deixa eu continuar, senão esse áudio nunca vai ser o último. Então eu falava sobre doutrinação, mas, afinal de contas, qual é o objetivo da doutrinação? O objetivo é esclarecer, é elucidar os espíritos ignorantes, estimular os espíritos fracos e confortar os espíritos sofredores. Notem que espíritos somos todos. Então, uma doutrinação bem feita tem muito a acrescentar na minha vida, na tua vida e na vida de todos que estão participando da sessão, seja o obsedado ou os médiuns assistentes.
Eu dizia a vocês da importância em alertar o consulente de que nem sempre os espíritos vão embora na primeira vez. Trata-se de um tratamento, ou seja, na grande maioria das vezes, requer retorno. Eu já escutei um guia em terra dizendo que ia afundar o espírito obsessor. Isso é possível? Veja bem, esse negócio de afundar foi criado com base de que a parte ruim do negócio está lá embaixo. Ou seja, o inferno está lá embaixo, repleto de fogo e sofrimento. Esse é um conceito cristão que, querendo ou não, nós trazemos incutido em nossa mente. Por isso, quando ouvimos o termo afundar, interpretamos que o espírito está sendo mandado para o inferno, direto para as chamas. Mas isso é só uma força de expressão. Eu não me lembro se eu já gravei um áudio falando sobre o conceito de luz e trevas. Se eu não gravei e achar interessante, uma hora dessas eu posso até gravar. Mas o que eu quero dizer com força de expressão é que afundar, levá-lo para o inferno ou para as trevas, é deixá-lo voltar ao estado de sofrimento e ignorância que ele já se encontrava. Até que num segundo momento ele possa ser trazido e possa ser trabalhado novamente. Mas isso tudo tem que ser esclarecido ao consulente. Senão fica sempre aquela dúvida: o espírito aceitou ou não aceitou ajuda? Ele foi ou não foi embora? Ele vai ou não vai deixar o consulente em paz? Daí, quando pensa que não, o consulente some da casa e o processo se reinicia. Detalhe, reinicia mais forte do que já estava. Afinal de contas, o espírito se encontra revoltado, irado por conta da tentativa frustrada do consulente e retoma a sua atuação com maior intensidade. Aí vem a famosa frase: depois que eu fui naquele terreiro, ao invés de melhorar, as coisas pioraram. Nunca mais eu volto lá. Então, para evitar essa situação delicada, é preciso esclarecer. Esclarecer que o processo pode ser demorado, que o espírito pode precisar de mais tempo e que esse processo de esclarecimento pode ser lento. Tá, beleza, mas que tipos de espíritos se enquadram enquanto obsessores? Bom, nós temos muitas classes de espíritos e cada um deles nós devemos tomar uma conduta. Eu ouvi dizer que existem espíritos que agem como cientistas e magos das trevas, isso é verdade? Eles podem me obsedar? É verdade. E podem sim, desde que você seja uma pessoa influente. Ou seja, desde que você tenha poder de persuasão sobre um grande número de pessoas. Um espírito na classe de mago das trevas ou cientista não vai assediar ou aliciar o padeiro da esquina. Eu não estou aqui menosprezando o padeiro, o ofício, a pessoa. Só estou dizendo que esses espíritos têm objetivos maiores. Normalmente, eles agem sobre mentes capazes de manipular um grande número de pessoas, como os governantes, por exemplo, ou os líderes religiosos, enfim. Pessoas que tenham força de persuasão, como eu já disse. Então, só para que vocês compreendam, a espiritualidade também trabalha com hierarquia. E os magos e cientistas das trevas estão dentro de um patamar bem qualificado. Normalmente, as obsessões e os obsessores estão atrelados a processos de vinganças adquiridas em outras existências. E finalizar esse ciclo é a nossa função enquanto doutrinadores e médiuns trabalhadores na seara de Umbanda. Por isso eu disse que não há vítimas. Se buscam de alguma forma por vingança é porque em algum momento foram machucados, foram molestados. Então, de novo, sem essa de pena. Muito bem, mas como fazer a desobsessão? Como eu disse no áudio anterior, não existe nenhuma fórmula, roteiro ou receita de bolo. Cada situação será uma situação. Alguns vão te ouvir mais facilmente, outros vão ser mais incisivos, debochados, desbocados. O importante é sempre pedir por respeito. Pedir que respeitem o espaço onde foram trazidos e o aparelho, o cavalo, o médio que estão utilizando. É importante que se faça a apresentação do local, a apresentação do grupo, falar sobre os propósitos, sobre os objetivos, do porquê ele está ali. É claro que muitos não vão querer ouvir,
Muitos vão rir, outros vão pedir para que a gente se cale. O importante é sempre ter firmeza nas palavras e primar pelo respeito. Um detalhe, existe uma grande diferença entre ser firme e ser grosso ou mal educado com a entidade. Eu lembrei de uma coisa importante. Não pensem em vocês que vão conseguir mudar a opinião de um obsessor acendendo uma vela e pedindo para que ele siga a luz. Certamente, se for um obsessor, ele vai rir da tua cara. De novo, gente, a luz que buscamos levar aos espíritos não é a luz da chama da vela, não é a claridade, não é nada disso. Luz é o esclarecimento, é o ensinamento. Isso é luz. Só para lembrar, esses espíritos, os obsessores, eles sabem muito bem por que eles estão lá. Eles sabem muito bem o que eles estão ocasionando e sabem que muitas vezes tirar você fora do sério só vai fazer com que ele se fortaleça. Então se preparem para uma desobsessão. Respirem fundo, se agarrem com sua fé e se mantenham equilibrados. Usem dos recursos que eu já ensinei no áudio anterior, como as projeções energéticas de luz, de cores, como a projeção via tela mental. Mas isso vai adiantar no caso de um obsessor? Não sei, às vezes sim, às vezes não. Mas é importante tentar, é importante não desistir. No final de tudo, se a entidade de chefia que tiver em terra se aproximar e levá-lo ou afundá-lo, como eu já expliquei, é o momento de vocês chamarem o consulente de canto e esclarecer da importância em continuar com o tratamento, da importância em voltar para uma nova sessão. Afinal de contas, a conversa precisa continuar, até que chegue um momento que este processo de entendimento e redenção entre as partes aconteça. É bom alertar o consulente também que as coisas vão parecer piorar, mas é de extrema importância que ele se mantenha forte e decidido em continuar, em vir para o terreiro no dia da gira. Um erro que nós insistimos em manter quando o assunto é obsessor é imaginar que os processos obsessivos não evoluíram. Gente, se as coisas aqui na Terra evoluíram e se sabemos que tudo que nós temos aqui é uma cópia menos apurada do que eles têm lá, já dá para ter uma noção de que a espiritualidade não pratica mais obsessão como no tempo das cavernas. Então, partindo da premissa de que obsessão é um processo no mínimo bilateral, nós devemos ter o cuidado, o zelo de entender que a desobsessão também é no mínimo bilateral. Sendo assim, orientem os consulentes para que eles mudem seus comportamentos, suas posturas, sejam elas familiares ou sociais. Isso faz total diferença. Então eu acho que era isso que faltava passar para vocês. Mas eu achei que você fosse ensinar a gente a doutrinar. Eu ensinei. Se você não entendeu, ouça o áudio de novo. Entenda que doutrinar um obsessor não é uma tarefa fácil e exige esclarecimento, exige tempo e paciência. Parem de achar e propagar que a Umbanda tem que fazer milagres. Que a Umbanda e seus guias têm a obrigação de resolver a vida do outro num piscar de olhos, logo de cara na primeira gira. Não mesmo. Quanto maior for o castelo, quanto mais altas forem as paredes, mais tempo vamos precisar dedicar para desconstruí-lo. Pensem sobre isso. A Umbanda é linda e poderosa e nos ensina a trilhar os nossos caminhos e a nos levantar de nossas quedas, mas ela não caminha pela gente. Saravá fraterno a todos, até uma próxima oportunidade.